Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmãos, professores e alunos da Escola Dominical. Eu sou Leidiane Alves, membro da Edcom Matriz. No próximo domingo estudaremos a nossa lição de número 4 da revista CPAD, que tem por título Encontro de Ruth com Boaz. A nossa leitura diária de terça-feira ressalta a importância do testemunho pessoal em todas as áreas da nossa vida. E o nosso texto base encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 3 a 16, que eu lerei a seguir. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando falamos de bom testemunho e estudamos a lição de número 4, nós vemos algumas características da história de Ruth que revelam o caráter dessa mulher. Ruth era uma mulher convertida ao Deus vivo. À semelhança de Abraão, ela deixou a sua parentela e foi para uma terra distante, confiando no Senhor. Ruth buscou abrigo debaixo das asas de Deus e, portanto, Boaz chega a chamá-la de bendita de Deus no capítulo 3, versículo 10. Além disso, Ruth era uma mulher trabalhadora, era uma mulher diligente que tinha coragem para trabalhar e fazer tudo quanto estava ao seu alcance. Outra característica era que Ruth tinha um lindo relacionamento com Noemi. O amor e o cuidado de Ruth por Noemi já era um fato conhecido na cidade de Belém e que testificava a favor de Ruth. Ruth era uma mulher de bom testemunho em toda a cidade. Ela foi uma mulher que impactou a cidade não pela sua beleza, mas pelas suas virtudes. A sua beleza interior era mais esplêndida do que a beleza exterior, ao ponto que no livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 15, exemplifica que Ruth valia mais do que 7 filhos, uma expressão proverbial para uma família perfeita, ou seja, era um excelente elogio a essa mulher. Fazendo então um paralelo com o nosso texto da leitura diária, Jesus ele se vale de figuras comuns ao nosso dia a dia, como o sal e a luz, para nos ensinar a perceber a nossa capacidade como seres humanos de elevar o mundo em que vivemos e também como cristãos podermos edificar o reino de Deus aqui nessa terra. A função primordial do sal, além de dar sabor aos alimentos, é preservar, é deter a decomposição e também agir como antisséptico, para que os germes latentes possam ser neutralizados ao contato com ele. Quando observamos as características da luz, vemos que a luz tem a função de iluminar. A luz alerta. A luz conduz. Pensemos num farol ou numa lanterna. Eles revelam potenciais perigos à sua volta e mostram o caminho. Assim também, os discípulos de Jesus devem alertar ao mundo para os perigos e as ameaças, ajudando a conduzir as pessoas ao caminho certo. Portanto, a primeira maneira de conseguir dar um bom testemunho perante os ímpios é fazermos um compromisso conosco. Como afirma Davi no Salmo 39, versículo 1, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos. A segunda atitude necessária para darmos um bom testemunho é ter cuidado com as nossas palavras. Nossas palavras evidenciam o mais profundo de nosso coração. Jesus afirma que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você deseja dar um bom testemunho, guarde a sua língua, fuja da fofoca, da maledicência, de palavras ofensivas. Por fim, para conseguirmos dar um bom testemunho, devemos depender de Deus em oração. O versículo 12 do mesmo Salmo de Davi afirma: ouve, Senhor, a minha oração. Então, antes de sair de casa, antes de ir ao trabalho, busque a Deus em oração, pedindo-lhe graça e socorro para que você não caia em pecado e assim para que você evite dar um mau testemunho. Que o Senhor nos dê a sua graça. Amém. Tenha um bom dia.